Eu sou Lucas. Minha história com Sofia nunca foi um conto de fadas, mas sim um campo minado de emoções. Ela era o meu tudo, o motivo de cada esforço, mas pertencia a um universo que me enxergava como uma ameaça. A família dela, uma dinastia de posses e influência, desenhou uma linha intransponível entre nós. Para eles, meu valor não estava na minha integridade ou no meu afeto genuíno, mas sim na ausência de patrimônio. Desde o primeiro dia, enfrentei a força total de um império determinado a me extinguir da vida da filha. Seu pai, um homem de negócios implacável, tentou de tudo: pressões sutis, depois ameaças diretas e, por fim, ofertas financeiras indecentes para que eu simplesmente sumisse do mapa. Eram semanas de desgaste psicológico. Eu insistia com Sofia que nosso vínculo era mais robusto que qualquer montante bancário. Nós resistimos, jurando fidelidade mútua, firmes contra cada investida. A situação atingiu o ápice quando ela precisou ser hospitalizada após um incidente. Não foi algo grave, mas exigiu cuidados imediatos. Foi nesse ambiente frio e asséptico que a resistência deles se tornou uma muralha física. A família montou guarda no quarto, barrando minha passagem. Eu estava ali, desamparado no corredor, sentindo o peso da derrota iminente. Será que o poder havia triunfado sobre o coração? Eu já estava aceitando o fracasso quando um som estrondoso me despertou. Era uma altercação séria vindo de dentro. Arrisquei tudo e entrei. Contudo, o cenário que testemunhei não era o da habitual disputa fria. Eu vi Dona Helena, a figura mais reservada e glacial daquela linhagem, segurando a mão de Sofia e derramando lágrimas. E o que ela proferiu, dirigida a mim diante de seu marido e de todos, pulverizou meses de orgulho e arrogância. Aquele espaço de tratamento médico, inesperadamente, tornou-se o palco da redenção. Antes de revelar o desfecho desta história de coragem e desafio, eu peço um favor a você. Ajude-me a espalhar esta narrativa. Clique no botão Gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e assine o canal para não perder as próximas crônicas. Agora, eu quero saber: você acredita que um ato isolado de vulnerabilidade, como o choro da mãe rica, é suficiente para anular anos de crueldade e oposição familiar? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Eu permaneci ali paralisado, olhando para a figura que por tanto tempo representou o meu maior obstáculo. A dona que sempre me encarou com desdém, que usou o poder e o dinheiro para tentar esmagar minha dignidade e destruir o futuro que eu sonhava construir com ela. E naquele momento, ela não era nada além de uma mãe curvada sobre si mesma, o rosto enterrado nas mãos finas e cheias de anéis caros. Eu podia ouvir o som abafado do seu desespero ecoando naquele corredor frio do hospital. Um som que quebrou a rigidez de anos de ódio acumulado. Era a personificação da dor. O pai, o homem de negócios imponente que nunca abaixava a guarda, estava ao lado dela. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Seus olhos, geralmente duros e calculistas, estavam vermelhos e perdidos. A cena era tão irreal que, por um instante, eu me questionei se aquilo era alguma tática nova, alguma armadilha psicológica elaborada para me desarmar. Mas não, o sofrimento dela era palpável. A dor de ver a filha lá dentro, vulnerável, expôs a fragilidade humana que o dinheiro não comprava nem protegia. Eu respirei fundo, o ar cheirando a álcool e desinfetante. Minhas pernas estavam bambas pelo cansaço e pela ansiedade acumulada nas últimas horas de espera angustiante. Eu queria gritar, queria despejar toda a minha mágoa, perguntar por que eles nos fizeram sofrer tanto, por que tentaram nos destruir com tanta crueldade. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. O que adiantaria? O drama real estava acontecendo a poucos metros de distância, atrás daquelas portas. A minha prioridade era ela, e não a minha necessidade de vingança verbal. Foi o pai quem quebrou o silêncio pesado. Sua voz era rouca, um sussurro que parecia vir de muito longe. Ele não me olhou diretamente,
Olhava para os próprios sapatos lustrados, como se encontrasse neles a explicação para todo o seu erro. Eu sei o que você deve estar pensando, ele começou, e a cada sílaba o peso da confissão aumentava. Eu sei o quanto fomos cruéis. Eu tentei de todas as formas afastar você. Eu pensei que o amor dela por você era uma fase, um erro, algo que poderíamos corrigir com dinheiro e pressão, forçando-a a ver a realidade. Eu não disse nada. Apenas o encarei, esperando o golpe final, a próxima ofensa, o próximo insulto sobre minha origem ou meu futuro incerto. Mas ele continuou, erguendo o olhar, e pela primeira vez eu vi algo parecido com arrependimento profundo, não apenas frustração. Nós a subestimamos o que vocês sentem um pelo outro. E pior, subestimamos a força dela. Eu nunca imaginei que a tentativa de separação, que a pressão que colocamos sobre ela, a levaria a um ponto tão desesperador e perigoso. Aquelas palavras trouxeram uma onda de náusea. Eu finalmente entendi a gravidade da situação. Não foi um acidente bobo no trânsito, não foi uma doença viral comum, foi a nossa história, a pressão que a família rica impôs, o cerco emocional que eles criaram que a levou até ali. Eu senti o sangue gelar nas veias. Eu precisava saber os detalhes, por mais dolorosos que fossem. O que exatamente aconteceu? Eu perguntei. Minha voz mal reconhecível, carregada de uma fúria contida que ameaçava explodir e destruir o ambiente estéril. A mãe, ainda soluçando, tentou falar, mas as palavras engasgaram. O pai teve que respirar fundo, apertando a ponte do nariz para narrar o horror que eu temia. Ela parou de comer direito. Estava dormindo mal, recusando contato. Ela se fechou em um silêncio que nos apavorou. O médico disse que o estresse e a ansiedade crônicos causaram um colapso severo. Ela desmaiou em casa. Seu corpo simplesmente desistiu de lutar contra a dor emocional que estávamos causando ao insistir em afastá-los. A culpa que senti por não ter conseguido protegê-la mais cedo foi esmagadora. Mas a raiva contra os responsáveis superou tudo. Eles eram os carrascos e agora tentavam se vestir de vítimas arrependidas. Eu dei um passo em direção a eles, reduzindo a distância, obrigando-os a encarar a minha indignação. Vocês usaram tudo o que tinham para me tirar da vida dela. Vocês disseram que eu não era bom o suficiente, que meu futuro era incerto, que eu era apenas um peso, uma má influência. Olhem para o resultado de sua intervenção. Vocês quase a mataram com o peso do julgamento e da ganância mesquinha. Minha voz subiu, atraindo olhares de enfermeiras apressadas e de outros pacientes na sala de espera. Eu não me importava com o espetáculo. Eu precisava que eles sentissem cada grama da minha dor e do remorso por suas ações. Nesse instante de caos emocional, a porta da sala de emergência se abriu. O médico, um homem de meia-idade com um semblante cansado, surgiu. Todos nós nos calamos instantaneamente, toda a nossa guerra particular congelada pelo medo do diagnóstico. O silêncio era tão absoluto que eu ouvia a batida frenética do meu próprio coração martelando contra minhas costelas. Parentes da paciente? Ele perguntou. Os pais se adiantaram, mas eu também me movi. Eu era, na prática, o parente de coração, a razão pela qual ela lutava para permanecer forte. O médico foi direto, sem rodeios. Ela está estável agora. Foi um susto terrível, mas ela é forte. O corpo dela atingiu o limite de exaustão nervosa. Conseguimos estabilizá-la e estamos reidratando-a, mas o mais importante é a recuperação mental. Ela precisa de paz. Ela precisa sentir que as pessoas ao redor dela a apoiam, incondicionalmente, sem mais pressões. Ele fez uma pausa dramática, olhando especificamente para os pais ricos e depois para mim, como se tivesse lido toda a nossa história nos prontuários. Aquela observação foi uma sentença, uma ordem médica de rendição total para eles. O pai, pela primeira vez na minha presença, parecia que ia quebrar completamente. Ele assentiu lentamente, a cabeça baixa. A mãe, secando as lágrimas com um lenço de seda, murmurou:
Nós entendemos, doutor. Nós faremos o que for preciso para a saúde dela. Eu senti um nó desatar no meu peito, mas a desconfiança ainda era uma armadura pesada que eu vestia. Eu olhei para eles. Aquele momento, sob as luzes frias e fluorescentes de um hospital, era o clímax da nossa batalha. Eles estavam sendo forçados a reconhecer que, para salvar a filha, eles teriam que aceitar a mim. O médico disse que poderíamos vê-la brevemente, em minutos, um de cada vez. A espera parecia infinita. O pai se afastou da mãe e veio até mim, parando a uma distância respeitosa. Ele não me ofereceu a mão. Ele apenas ficou ali, a postura menos rígida, a arrogância sumindo. Eu não sei o que dizer a você, ele confessou, a voz quase inaudível. Eu não espero perdão. Você tem todo o direito de nos odiar pelo que fizemos, mas se você se importa com a minha filha, se o seu amor é tão forte quanto você alega, então eu peço que você fique por ela e por nós. Aquelas palavras eram dinamite. O homem que tentou me destruir estava me implorando para ficar. Eu sentia a ironia amarga da situação, mas por trás de tudo havia apenas o desejo de vê-la, de segurar a mão dela. Meu amor não é o que eu alego, eu respondi, controlando o tremor na voz. É a única coisa que me manteve de pé diante de toda a sua oposição destrutiva. Eu não fiz promessas de trégua. Eu só prometi a ela. Eu vou ficar. Eu sempre fiquei, mesmo quando vocês tentaram me afastar com todo o seu poder. A mãe se aproximou e ela fez algo que eu jamais imaginaria. Tocou meu braço levemente, o toque frio e hesitante. Nós retiramos todas as objeções, jovem. Só queremos que ela se recupere. Nós a deixamos tão doente que não nos afaste agora. Por favor, ajude-a a voltar. Eu olhei para aqueles dois, os inimigos implacáveis da minha vida. Eles estavam destroçados e pareciam genuinamente abalados pelo resultado de suas ações. Eu não podia dizer que confiava neles cegamente, mas eu via neles o reflexo exato do meu próprio medo. O medo desesperado de perder a pessoa que amamos. Naquele instante, no epicentro do drama hospitalar, eu percebi que a verdadeira força do meu amor não estava em desafiá-los e vencê-los, mas talvez pela primeira vez em aceitar que até eles, os ricos e cruéis, eram apenas pais, apavorados e falíveis. Eu assenti, sem sorrisos falsos, sem reconciliação forçada, apenas um reconhecimento mútuo da fragilidade da vida. Nós três, a família que tentaram separar, estávamos unidos pelo medo e pela esperança, esperando a permissão para entrar no quarto dela. A luta por nós não havia terminado, mas pela primeira vez, eu não estava lutando sozinho contra eles. Estávamos lutando por ela. E essa mudança, esse reconhecimento inesperado da minha importância para a vida dela, era o verdadeiro e angustiante milagre do hospital. A porta se abriu. Não houve um convite formal, apenas um movimento seco e clínico feito pela enfermeira que quebrou a estase daquele corredor gelado. O Dr. Gouveia gesticulou discretamente e o som dos sapatos dele no piso de linóleo parecia um trovão abafado na minha cabeça. Minha respiração travou. Eu não conseguia mover os pés. Olhei para a mãe de Júlia, cujos olhos estavam fixos na moldura da porta, e vi neles uma dor tão crua que por um instante esqueci todo o meu rancor. Ela era apenas uma mãe. O Sr. Alcântara, porém, manteve a postura. Uma muralha de inox cinzento, as mãos firmemente presas uma na outra. Ele me olhou de soslaio, um último e rápido escrutínio, antes de ceder o passo. O silêncio daquela permissão era mais pesado do que qualquer grito de guerra. Eu era o primeiro a entrar, e soube naquele instante que a hierarquia de valores havia sido temporariamente suspensa. Eu era, para eles, o canal de volta para a filha. O quarto era pequeno, inundado por uma luz branca e impiedosa que revelava cada detalhe da cena. O cheiro de álcool isopropílico e borracha esterilizada invadiu minhas narinas, sufocando-me. E lá estava ela, não a Júlia vibrante, cheia de riso e vida, que eu conhecia. Era uma versão reduzida, quase etérea dela,
Minha visão se focou primeiro nos tubos, 3 tubos finos entrando em sua pele, presos com um esparadrapo que parecia brutalmente forte contra sua fragilidade. O som rítmico e constante dos aparelhos de monitoramento era o único batimento que parecia real naquele ambiente. Avancei devagar, como se pisasse em cacos de vidro. Cada passo era uma traição ao meu desejo de correr e abraçá-la. A pele dela estava pálida, quase translúcida, e seus lábios, geralmente cheios e rosados de vida, estavam ressecados. Seus olhos estavam fechados. Eu odiei a máquina ao lado dela que bipava a cada pulso, transformando a vida dela em números frios e intermitentes. A mãe de Júlia entrou logo atrás de mim. Ela não conseguiu conter o soluço. Era um som pequeno, contido, mas que rasgou o silêncio da sala como um papel. Ela levou a mão à boca e o Sr. Alcântara a amparou, seu próprio corpo visivelmente tenso, travado em uma negação estoica que ameaçava desmoronar a qualquer segundo. Eu cheguei à beira da cama. Fiquei ali sem me atrever a tocar. Meus joelhos tremiam. Eu queria gritar com o universo por tê-la reduzido a isso, por ter nos obrigado a chegar a esse ponto de desespero para que o amor entre nós fosse finalmente reconhecido. Estendi minha mão. Com a ponta dos dedos, toquei a lateral do pulso dela, o único pedaço de pele sem tubos ou ataduras. A temperatura dela estava alta, febril, mas o contato com a minha pele trouxe uma onda de familiaridade que me ancorou. Eu estou aqui, sussurrei, e a voz saiu rouca, quase inaudível, um som estranho para mim mesmo. Eu estou aqui, meu amor. Você precisa voltar para mim. Eu não estava olhando para os pais dela, mas senti o peso do olhar deles nas minhas costas. Eu não me importava com o julgamento. Eles podiam me odiar pelo resto de suas vidas, mas eu estava ali por ela, e por mais egoísta que fosse, eu precisava que ela soubesse que eu estava ali por nós. O Dr. Gouveia finalmente veio até nós, a prancheta sob o braço. A expressão dele era profissional, mas cansada. Ele falou baixo, evitando ser alarmista, mas a seriedade em sua voz era inconfundível. A febre cedeu um pouco, o que é um bom sinal, ele começou. Mas o organismo dela está exausto pela infecção. Estamos mantendo o máximo de suporte, mas as próximas 48 horas serão cruciais. Precisamos de uma resposta dela, uma demonstração de força. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para mim. Meu coração acelerou. Tudo que a ligue à vida normal, ao afeto, ao desejo de voltar, é vital agora. Falem com ela. Se ela puder ouvir, isso fará uma diferença. O cérebro dela precisa de um incentivo emocional forte. Eu senti o olhar do Sr. Alcântara perfurando a minha nuca quando o médico proferiu aquela frase. O incentivo emocional forte. O incentivo que eles passaram anos tentando eliminar da vida dela. Ironia cruel do destino. A mãe de Júlia avançou e colocou a mão dela sobre a minha, que ainda segurava o pulso de Júlia. Foi um toque hesitante, não de cumplicidade, mas de necessidade mútua. Nossos dedos se encontraram sobre a pele dela, formando uma ponte forçada sobre o abismo que nos separava. Fique, a mãe de Júlia disse, sua voz embargada. Era uma ordem desesperada, não um pedido. Fique com ela. Nós voltaremos mais tarde. Deixe-nos ter um momento com ela antes. O Dr. Gouveia acenou, restringindo o tempo de visita para evitar esgotamento. Eu me afastei um passo, dando espaço para que os pais pudessem se aproximar. O Sr. Alcântara, o homem de negócios implacável que havia oferecido montanhas de dinheiro para que eu desaparecesse, curvou-se sobre a filha. Ele não chorou. Ele apenas apertou o lençol e encostou a testa na mão dela, permanecendo assim, imóvel, por um longo e torturante minuto. Aquele era o luto de um homem que perdeu o controle sobre a única coisa que realmente importava. Quando eles saíram, o silêncio retornou, amplificado. Eu voltei para a cabeceira e me sentei na cadeira de plástico desconfortável que parecia ter sido projetada para afastar qualquer descanso. A noite caiu lentamente sobre o quarto.
As luzes da cidade do lado de fora eram filtradas pela persiana, criando listras sombrias no chão. Eu não tinha dormido desde que soubera do acidente, mas a adrenalina me mantinha alerta, atento a cada pequena alteração no monitor cardíaco. Eu peguei a mão dela novamente, segurando-a com as duas minhas. Estava quente, mas o aperto que eu ansiava não vinha em retorno. Comecei a falar. Não sobre o futuro ou sobre a nossa briga. Essas coisas pareciam minúsculas agora. Eu falei sobre a primeira vez que a vi, o dia na livraria, a forma como ela riu quando derrubei uma pilha de livros de poesia. Falei sobre o nosso pequeno apartamento, sobre o cheiro do café que ela preparava mal, sobre a maneira como ela organizava os meus sapatos desorganizadamente. Coisas cotidianas, minúcias que formavam a textura da nossa vida em comum. Eu prometo que vamos pintar aquela parede de azul, eu murmurei, apoiando a cabeça na lateral da cama. Eu sei que você queria o azul. Vamos sair daqui e eu vou comprar a tinta amanhã mesmo. Mas você precisa acordar, Júlia. Você não pode me deixar sozinho para pintar essa parede. Eu me agarrei a essas promessas como tábuas de salvação. Fora daquele quarto, o mundo existia, a família dela existia, a pressão financeira existia, mas ali, sob a vigilância das máquinas, só existia a nossa história. A história que eles tentaram apagar. Lembrei-me do almoço fatídico, meses atrás. A forma fria como o Sr. Alcântara me encarou, oferecendo um cheque para que eu sumisse. Lembrei-me de quando a mãe de Júlia ligou, tentando convencê-la de que eu não tinha ambição suficiente, que eu a arrastaria para uma vida de mediocridade. Eles viam o amor como um cálculo, uma variável que deveria ser eliminada se não agregasse ao seu patrimônio social e econômico. Eu tinha pouco a oferecer em termos de segurança material, mas eu a amava. E agora, naquele hospital, meu amor era a única moeda que valia alguma coisa. Era a ligação vital de que o médico falara. Eu senti um leve espasmo no meu peito. Eu estava exausto, meus olhos ardiam, mas fechar os olhos parecia uma traição. E se o bip do monitor mudasse? E se eu perdesse o momento crucial? Por volta das 3 da manhã, um horário morto e frio, a mãe de Júlia e o Sr. Alcântara voltaram. Eles vieram quietos, trazidos por uma necessidade irresistível de verificar se ela ainda estava ali. Eles me viram na cadeira, dobrado sobre a beirada do colchão, minha testa encostada em sua mão. A mãe de Júlia se aproximou primeiro. Ela me ofereceu um copo de água sem dizer uma palavra. Foi um gesto de humanidade pura, desprovido de qualquer sarcasmo ou condescendência. Eu bebi, meus lábios rachados. O Sr. Alcântara ficou na porta. Ele me estudou. Ele não me via mais como um parasita, mas como uma extensão forçada de sua própria dor. Ele viu a barba por fazer, a camisa amassada, a dedicação brutalmente simples que vinha da minha alma. Você não saiu, ele observou, a voz grave, cansada, mas sem a frieza habitual. Eu não vou sair, respondi levantando a cabeça. Minha voz era firme, apesar da exaustão. Eu vou ficar aqui até ela abrir os olhos. Onde quer que vocês estejam, eu estarei aqui. Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível. Não houve admissão de culpa, nem pedido de desculpas por anos de hostilidade. Mas houve algo mais profundo, um reconhecimento tácito de que, naquela luta pela vida dela, éramos aliados, e que meu lugar não era negociável. Ele se aproximou da cama, parando do lado oposto ao meu. Ele acariciou o cabelo de Júlia, um gesto paterno que eu nunca pensei que presenciaria com tanta intimidade. Ela é forte, ele disse, olhando para mim pela primeira vez como um igual, um parceiro em aflição. Ela sempre foi teimosa. Se ela ama algo, ela não desiste. Ele não precisava dizer mais nada. Ele estava validando pela primeira vez a força do nosso vínculo como a própria razão pela qual ela poderia lutar. Amanheceu. A luz da manhã, pálida e cinzenta, substituiu a artificialidade da noite. Meu corpo gritava por descanso, mas eu continuei ali.
Os enfermeiros vinham e iam, verificando os níveis, ajustando os soros. O Dr. Gouveia entrou para a rodada matinal. Sem mudanças significativas, mas os sinais vitais estão estáveis, ele informou, sua voz cheia de cauteloso otimismo. Eu olhei para o rosto dela. Era a calmaria antes da tempestade ou antes da paz. Eu senti uma pontada de pânico. E se ela estivesse presa? E se o mundo que eu estava descrevendo não fosse suficiente para puxá-la de volta? Eu me inclinei sobre ela, ignorando a presença do médico e dos aparelhos. Júlia, você prometeu que íamos ver o oceano de novo. Lembra? Aquele lugar onde o sol desaparece na água. Você tem que abrir os olhos e me dizer que cor você quer para as cortinas. Vamos lá. É só um pequeno esforço. Eu apertei a mão dela. Um aperto que não era forte o suficiente para machucar, mas sim para transmitir toda a minha urgência, todo o meu pavor. E então aconteceu. Eu não ouvi um som, não houve um alarme. Houve apenas uma leve, quase imperceptível pressão de volta na minha mão. 1 milissegundo de resistência. Foi tão tênue que pensei que minha mente estava me pregando uma peça, que o sono finalmente havia chegado e distorcido a realidade. Olhei para a mão dela. E então, muito devagar, como se exigisse um esforço monumental que movia o universo inteiro, seus dedos se contraíram ao redor dos meus. Doutor, eu exclamei, minha voz embargada pela emoção súbita e avassaladora. O Dr. Gouveia se inclinou rapidamente. O monitor cardíaco manteve seu ritmo constante, mas a máquina que media a saturação de oxigênio deu um pequeno salto positivo. E então, o segundo milagre. Ela gemeu. Um som fraco, um ruído de desconforto. E seus olhos se abriram. Eles não estavam focados imediatamente. Estavam turvos, procurando. Mas eram os olhos dela, os olhos cor de mel que eu amava, de volta ao mundo. E quando o foco finalmente se estabeleceu, a primeira coisa que ela viu fui eu. Um pequeno e doloroso sorriso surgiu em seus lábios ressecados. Ela tentou falar, mas a tentativa resultou apenas em um sussurro arrastado. Você... Ela conseguiu. A palavra era um sopro de ar. Eu não respondi com palavras, porque não havia palavras. Apenas as lágrimas que eu segurei por toda a noite escorreram pelo meu rosto e caíram em nossas mãos unidas. O Dr. Gouveia, profissionalmente calmo, sorriu. Isso é ótimo. Uma resposta excelente. Ela está voltando, mas eu não estava prestando atenção nele. Eu estava olhando para ela, para a prova viva de que o amor, o nosso amor que eles tentaram enterrar, era forte o suficiente para puxá-la de volta do limiar. A batalha legal e social deles havia sido varrida pela simples e irrefutável necessidade biológica dela de estar comigo. Eu levantei a mão dela, que ainda segurava a minha, e a beijei. Um beijo de gratidão, de alívio e de promessa. Eles podiam ter dinheiro, influência e poder, mas eu tinha algo que nem mesmo a riqueza podia comprar ou destruir. Eu tinha o lugar no coração dela, e ela tinha provado que aquele lugar era o seu porto seguro. A luta não havia acabado, mas a vitória mais importante acabara de ser conquistada no silêncio daquele quarto de hospital. O drama da nossa vida havia atingido seu clímax, e nós dois estávamos prontos para o que viesse a seguir. Eu estava pronto para defendê-la de qualquer ameaça, até mesmo da própria família dela, agora que ela havia me escolhido publicamente com a força de sua própria recuperação. O som da porta do quarto foi a primeira indicação de que a paz havia acabado. Não foi um toque gentil, foi um estrondo, como se alguém tivesse chutado o metal. Minha espinha gelou, e a mão que segurava a de Laura apertou instintivamente. Eu nem precisei me virar para saber quem era. O ar pesado e carregado de autoridade, o cheiro de perfume caro misturado com a pressa, anunciavam a chegada da tempestade. Eram eles, o pai, a mãe e o irmão mais velho, entrando no quarto como invasores em um território recém-conquistado.
O Sr. Alencastro, o pai dela, parou na soleira, um muro de ternos feitos sob medida e desprezo. Seus olhos, sempre frios e calculistas, pousaram primeiro em Laura, deitada na cama, fraca, mas com a chama da vida visível em suas pupilas. Depois seus olhos encontraram os meus. Ali eu me transformei no objeto de sua fúria mais concentrada. "O que você ainda está fazendo aqui?" A voz dele era baixa, controlada, mas a ameaça nela era mais cortante do que se ele tivesse gritado. Ele não precisava gritar. O poder que ele exercia era silencioso e esmagador. Eu me levantei devagar, interpondo meu corpo entre ele e Laura. Ela ainda estava muito fraca e a mera presença deles era uma agressão. "Eu não vou a lugar nenhum. Eu sou o companheiro dela." O irmão dela, Fernando, um reflexo pálido da arrogância do pai, riu, um som seco e zombeteiro. "Companheiro, você é o problema, rapaz. O parasita que se agarrou à fraqueza dela. Não fosse por você, ela estaria em casa, segura, e não deitada em uma cama de hospital por causa de uma crise estúpida de estresse." A senhora Alencastro, a mãe dela, uma figura elegante de preocupação gélida, finalmente falou. Ela veio até mim, e eu senti o peso do julgamento que ela carregava. "Meu filho, não vamos tornar isso mais difícil do que precisa ser. Nós sabemos que você gosta dela, mas amor não paga as contas, e amor não constrói o futuro que Mariana merece." Eu olhei para ela, e pela primeira vez, não senti medo ou intimidação. Senti uma profunda tristeza pela forma como eles definhavam a própria vida em termos puramente financeiros. Vocês não entendem. Nunca entenderam. O que Laura precisa não é de um futuro confortável, mas de um presente em que ela possa respirar. Um presente em que ela seja amada por quem ela é, e não pelo sobrenome que ela carrega. O Sr. Alencastro deu um passo à frente, sua paciência se esgotando. Eu vi o brilho frio em seus olhos que dizia: "Eu posso esmagá-lo, e ninguém vai se importar. Vamos encerrar esse teatro. Eu não tenho tempo para suas fantasias românticas baratas. Você quer dinheiro? É isso que é? Eu te dou. Uma quantia, suficiente para você sumir da cidade e começar uma vida decente longe dela. Diga seu preço. 2 vezes o que você ganha em 1 ano. 3 vezes. Escolha. E saia daqui agora." A oferta era real, tentadora e imoral. Era o preço da minha dignidade. E eu soube naquele instante que essa era a minha grande prova, o momento em que eu escolheria entre o conforto fácil e a luta difícil. Eu respirei fundo, mantendo meu olhar firme no dele. "O meu preço é o direito de estar aqui. E não, eu não vou aceitar o seu dinheiro. A sua carteira não pode comprar o que nós temos. E eu não vou vender a mulher que eu amo." A expressão dele mudou de raiva para uma perplexidade absoluta. Ninguém nunca havia recusado seu dinheiro daquela forma, como se fosse lixo. Ele estava acostumado a comprar resultados, a comprar silêncio. A minha recusa sincera o desestabilizou. "Você é um tolo arrogante. Você acha que pode simplesmente desafiar minha autoridade? Você acha que pode arruinar o futuro da minha filha e sair ileso?" Nesse momento, uma voz fraca, mas firme, cortou a tensão como uma navalha. "Ele não está arruinando nada, pai. Vocês é que estavam." Todos os olhos se voltaram para a cama. Laura, minha Laura, estava sentada. Ela não havia se apoiado na cabeceira. Ela havia se impulsionado sozinha. Seu rosto estava pálido e seus lábios tremiam levemente, mas a determinação em seus olhos era algo que eu nunca tinha visto antes. Era uma força nova, nascida da beira do precipício. O Sr. Alencastro perdeu a compostura. "Laura, deite-se. Você não pode se estressar. Você acabou de..." "Não." A palavra dela saiu com mais força do que o esperado. "Eu não vou me deitar. Eu vou falar. E vocês vão me escutar pela primeira vez na minha vida." Eu me aproximei dela, pronto para segurá-la se ela desmaiasse. Mas ela me deu um olhar que dizia: "Eu preciso fazer isso sozinha." Eu quase morri.
ela começou, e a senhora Alencastro soluçou baixinho, mas Laura não tirou os olhos do pai. Eu quase morri porque eu estava sufocando, não pelo estresse do meu trabalho, não pelos exames, mas pela pressão de viver a vida que vocês escolheram para mim. Cada passo, cada decisão era controlada. Cada pessoa que eu amava e que não se encaixava no seu molde, vocês tentaram afastar. O irmão tentou interromper, mas Laura o fuzilou com o olhar. Cala a boca, Fernando. Você nunca teve coragem de dizer não. Então, não me julgue por finalmente encontrá-la. Ela olhou diretamente para o pai e a dor em sua voz era palpável. Pai, eu amo você, eu amo a mãe, mas o amor de vocês é condicional. É baseado no meu sucesso, na minha obediência, no meu casamento com o homem certo, na minha manutenção do nome. Eu tentei ser a filha perfeita. Eu tentei me encaixar na caixa de ouro que vocês construíram para mim. E o resultado? Eu desabei. Eu cheguei ao meu limite físico e mental. Eu preferi o risco de desistir a continuar vivendo uma mentira dourada. O quarto estava em um silêncio absoluto. O senhor Alencastro, acostumado a mandar e ser obedecido, parecia encolher sob o peso daquela verdade crua, dita por sua própria filha, de uma cama de hospital. E ele, ela continuou, apontando para mim, o que fez meu coração apertar de orgulho e medo por ela. Ele foi a única pessoa que me amou o suficiente para me deixar ser eu mesma. Ele me deu espaço para respirar. Ele me mostrou que a felicidade não estava nas contas bancárias ou nos jantares formais, mas na liberdade de escolher quem eu queria ser. Ele não me pressionou. Ele me apoiou. Ela tossiu, esgotada, mas continuou, usando a adrenalina da verdade para sustentar-se. Quando vocês me separaram dele da última vez, quando fizeram aquela manobra covarde para me fazer acreditar que ele tinha me abandonado, essa foi a gota d'água. Vocês roubaram minha capacidade de confiar. E agora vocês vêm aqui, neste lugar, onde eu mal recuperei a força para falar e tentam comprá-lo para que ele vá embora? O pai tentou um último apelo, a voz agora rouca. Filha, você está doente. Você não sabe o que está dizendo. Se você escolher esse rapaz, você está escolhendo a pobreza. Você está se afastando de tudo que construímos. Laura sorriu tristemente, um sorriso que carregava toda a decepção de anos. O que vocês construíram? Vocês construíram uma gaiola. E a pobreza? A verdadeira pobreza é a de vocês, que acham que o dinheiro é o único valor que importa. Eu prefiro a vida simples, mas honesta, ao lado dele, do que toda a fortuna de vocês, se isso significa viver sufocada. Vocês me deram a vida, mas ele me devolveu a vontade de vivê-la. Ela olhou para mim e o amor que vi em seus olhos era a minha recompensa, o meu prêmio. Era mais valioso do que qualquer império que o Sr. Alencastro pudesse construir. Pai, mãe, minha escolha está feita. Se a condição para eu ter o amor de vocês é que eu o deixe, então eu abro mão da condição. Eu não posso mais viver para agradá-los. Eu escolho a minha felicidade. Eu escolho ele. A declaração foi final, absoluta. O Sr. Alencastro ficou parado, totalmente sem palavras, o rosto contorcido pela derrota. Seu poder, que sempre foi baseado na manipulação financeira e emocional, havia se quebrado contra a parede da honestidade de sua filha. Ele não podia processar uma perda que não envolvia números. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir a respiração ofegante de Laura. Finalmente ele balançou a cabeça lentamente, uma aceitação amarga. Ele não suplicou, não chorou. Ele era orgulhoso demais. Você fez sua cama, Laura, e você vai se deitar nela. Não espere que eu vá estar lá para acolher você quando o conto de fadas acabar e você perceber a tolice que cometeu. Não me procure. Ele se virou, não olhando para trás. A senhora. Alencastro, com o rosto banhado em lágrimas silenciosas, fez um movimento como se fosse abraçar a filha, mas parou. A lealdade ao marido, à estrutura da família e ao dinheiro
era mais forte do que a dor de perder a filha. Ela se afastou, seguindo o marido. O irmão Fernando me olhou com um misto de ódio e talvez um pequeno lampejo de inveja pela coragem que ele nunca teria. Você se arrependerá disso, ele sibilou, e saiu, fechando a porta, desta vez com um clique seco, final. Eles se foram. O ar no quarto, que antes estava pesado e irrespirável, clareou de repente. Eu senti uma onda de alívio tão forte que minhas pernas fraquejaram. O confronto, que eu temia que nos destruísse, na verdade, nos libertou. Eu me ajoelhei ao lado da cama, segurando as mãos trêmulas de Laura. Meu Deus, Laura, você foi incrível. Ela sorriu fracamente e havia lágrimas rolando em suas têmporas, mas eram lágrimas de exaustão, não de tristeza. Eu não queria perder vocês dois. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria a mim mesma. E você faz parte de quem eu sou de verdade. Agora, eu a abracei com toda a delicadeza que pude. O preço dessa vitória era imenso. Ela tinha acabado de perder sua família, seu conforto financeiro, sua vida planejada. Nós éramos agora apenas nós dois, sem rede de segurança, sem facilidades. Eu olhei para a porta fechada, sabendo que a ameaça havia se dissipado. Mas a luta pela nossa vida, a vida real, a vida sem privilégios, estava apenas começando. O futuro era incerto, desafiador e, pela primeira vez, totalmente nosso. Eu era apenas um homem comum com uma dívida no banco e um emprego estável. Mas agora eu tinha a responsabilidade de reconstruir o mundo de uma mulher que tinha acabado de sacrificar tudo por mim. A ideia me encheu de um senso de propósito que era mais forte do que qualquer medo. Eu sabia que seria difícil. Eu teria que trabalhar o dobro, protegê-la o triplo e garantir que ela nunca duvidasse da decisão corajosa que tomou naquele quarto de hospital. Eu olhei para o rosto dela adormecendo agora, protegida pela minha presença. O clímax havia passado. O drama externo havia terminado. Agora era hora de começar a escrever nossa própria história. Uma história onde o amor seria a única riqueza que realmente importava. Eu beijei sua testa. Eu estava pronto para qualquer coisa. O universo havia nos dado uma segunda chance e eu não a desperdiçaria. Eu a amava. E isso era o bastante. O amor de Lucas e Laura venceu a opulência e a crueldade da família rica. Eles abriram mão de tudo, mas ganharam a liberdade, provando que o coração é a única riqueza que realmente importa. Se você gostou desta prova de amor e coragem, curta o vídeo e compartilhe essa crônica. Mas e você, afinal, o que pensa? Você acredita que um ato isolado de vulnerabilidade, como o choro da mãe rica, é suficiente para anular anos de crueldade e oposição familiar? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Assista outros vídeos na tela final agora.